Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 3. Nosso PET volume 3, iremos trabalhar na nossa semana 4 as classes gramaticais. Sabemos que são 10 classes. Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da classificação das palavras. Vamos aprender, então, um pouquinho sobre essas 10 classes gramaticais existentes. Temos aí, na língua portuguesa, há 10 classes gramaticais ou classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Vamos começar do substantivo. Substantivo é toda palavra que denomina um ser, né? É usada para nomear pessoas, coisas, animais, lugares, tudo que dá nome aos seres. E tem vários tipos de substantivos. Tem o comum, tem o próprio, concreto, abstrato, primitivo, derivado, simples, composto e coletivo. Pessoal, nós temos o numeral, que é a palavra que exprime número, ordem numérica, múltipla ou fração. Nós iremos aprender um pouco sobre o numeral, o pronome, né, que é a palavra que substitui ou compõe o substantivo. O verbo, que é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Temos os advérbios, né, que é a palavra que modifica o sentido de um verbo. E temos os principais advérbios, que indicam circunstâncias de tempo, ontem, hoje, amanhã, lugar, aqui, ali, acolá, modo, depressa, devagar, intensidade, muito, pouco, bastante, negação, não, dúvida, do talvez, provavelmente, afirmação, sim, certamente. Então, são palavras que utilizamos no nosso dia a dia. A preposição, né, que é a palavra invariável que liga um termo a um termo principal. Temos aí as essenciais: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Temos as conjunções, que é a palavra que liga duas palavras com o mesmo valor e duas orações entre si. Temos as interjeições, né, que expressam emoção, sentimento. Por exemplo, quando você quer indicar alegria, oba, aplauso, viva, bis, né? Chamamento, oi, dor, ui, silêncio, psiu, surpresa, advertência, cuidado, atenção. Então, são algumas interjeições. Temos de admiração, puxa, nossa, saudação. Número 1. Substantivo. Vamos localizar, então, substantivos que aparecem nas orações. Na primeira oração, as pessoas estavam muito contentes na festa. Pessoas e festa, que está dando nome aos seres. Na letra B, todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Quais são os substantivos? Crianças e lanche. A bicicleta de Paulo está com o pneu furado. Quais são as palavras que estão dando nome? Bicicleta, Paulo e pneu. O garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Quais são os substantivos? Garoto, teatro e bilhetes. O cachorro quase me mordeu. Qual que é o substantivo aí? Cachorro. Temos aí a classificação dos artigos. O é o artigo definido. O senhor me dá um presente de aniversário? O é artigo definido, está no masculino e está no singular. E o é artigo indefinido, masculino e singular. Porque os artigos definidos são o, a, os e i. E os artigos indefinidos, uma, uns e uns. Vamos classificar os artigos. Ganhei uma caneta dourada. Ó, uma aí. Uma é artigo indefinido, feminino, está no singular. O os é artigo definido, masculino e está no plural. A é artigo definido, feminino e está no singular.
Sublinhe os adjetivos presentes nas frases. Adjetivo é que dá qualidade, não é isso? Que caracteriza o meu substantivo. Então, o que eu estou falando do sapo? Que ele é verde. E que ele deu o quê? Um pulo o quê? Engraçado. Então, os adjetivos são verde e engraçado. No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. Quais são os adjetivos? Pequeno e perfumadas. A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. Qual que é a característica da minha viagem? Instrutiva. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Quais são os meus adjetivos? Rasgadas e gastos. Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. O que eu estou falando dos bem-te-vis? Que eles são belos e cantadores. O adjetivo caracteriza o substantivo de vários modos. Bonito, por exemplo, atribui uma qualidade positiva, feio, uma negativa. Atribua a cada item a seguir uma qualidade positiva e uma negativa. Pessoal, aqui eu sugeri, então vocês podem colocar outras características, tá bom? Camarada, eu coloquei inteligente e chato, que tem que ser uma positiva e uma negativa. Roupa, confortável e suja. Gesto, gentil e agressivo. Mulher, responsável e ignorante. Na próxima atividade, nós iremos classificar os numerais em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Quando eu tenho terço, um terço, quer dizer que é fracionário. Beleza? Vocês vão lembrar de matemática aí, hein? Esse filme é de segunda categoria, quer dizer que é ordinal, indica ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, então é numeral ordinal. Lucas agora tem o dobro. Dobro, triplo, quer dizer multiplicativo. Mariana e Ana convidaram 6 amigas, então é cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cardinal. 50, aproximadamente 50 mães participaram, cardinal também. Classifica o pronome. Então, vamos classificar o pronome. Este animal não vai participar da exposição. Quando eu falo este animal, eu estou demonstrando. Então, este é demonstrativo. Vários atletas já chegaram. Quer dizer que é indefinido. São vários, eu não sei quantos, mas são vários. Quantos ainda não votaram? Quando eu falo quantos, já vem na mente uma interrogação. Então, por isso que é o pronome interrogativo. Há poucos erros na redação. Quer dizer que, por mais que eu sei que são poucos, eu não tenho aquela definição. Então, por isso que é indefinido. É o pronome indefinido a, com H. Ela sempre gostou de ler. É o pronome pessoal do caso reto, né? Eu, tu, ele, nós, vós, elas, eles e elas. Então, no caso, esse ela é pessoal do caso reto. Nosso povo está despertando. Nosso indica posse, então é pronome possessivo. Próxima atividade. Identifique e classifique os advérbios. Olha o exemplo. Luiz e Marcos viajaram bastante pelo mundo. Bastante é advérbio de intensidade. Não engoli coisa nenhuma. Não é advérbio de negação. Convoquei imediatamente a família. Imediatamente é advérbio de tempo. Os pais de Amanda gostavam muito de viajar. Muito, advérbio de intensidade. A velhinha passava rapidamente pela fronteira. Rapidamente, advérbio de modo. Os meninos hospedaram-se aqui. Aqui, advérbio de lugar. Sublinhe as preposições. Então, vamos lá. Essas preposições, essas palavrinhas que servem aí para fazer as ligações, né? Para você entender melhor aquela oração. Conversamos sobre nossos estudos. Olha aí o sobre. Sempre lutamos contra a má vontade de alguns. Estou, mais uma vez, sem meu ajudante. A criançada partiu para o acampamento. Aquela chácara é de meus pais. Você já viajou de avião? Olha o dia aí também como preposição. Então, essas palavrinhas aí em vermelho são nossas preposições que acabamos de encontrar. Próxima atividade. Complete com a preposição adequada. Temos lá, saí meus pais, saí com meus pais. Estamos luz há alguns minutos, estamos sem luz. Minha família morou em Pernambuco. Minha mãe gostava de conversar sobre
arte perante o juiz, ele não abriu a boca. Estarei em Curitiba na próxima quinta-feira. Deteve-se para um instante observar o movimento dos pedestres. Vamos grifar agora as conjunções, pessoal. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Estava estudando quando você me telefonou. Você reage ou será dominado pela doença. Então, é só escrever aí a frase e você grifar as conjunções que estão em vermelho. Não compareceu à reunião, nem justificou a falta. Não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Ele falava e eu ficava ouvindo. Próxima atividade, vamos sublinhar a interjeição e relacionar as emoções do quadro abaixo. Então, vamos lá. A gente vai identificar a interjeição e falar se ela está indicando alegria, se ela está indicando aborrecimento, saudação, advertência ou admiração. Então, temos lá a letra A. Nossa, como ela samba. Esse nossa é minha interjeição e ela indica a admiração. Então, segunda, cuidado, trecho sem acostamento. Esse cuidado aí está indicando a advertência. Na letra C, olá, como passou a noite? Esse olá está indicando a saudação, é minha interjeição de saudação. Aí tem esse oba, as férias estão aí. Esse oba está indicando a alegria, é minha interjeição de alegria. Xi, esse cara aqui de novo. Esse xi significa, no caso, interjeição de aborrecimento, né? Que ele não está nada satisfeito com a chegada desse cara. Temos as preposições, vamos fazer a leitura dessa tirinha. Disse ao filho que voltaria cedo, mas só chegou 11h45. Recebeu R$ 200 a mais no troco e não falou nada. Pediu um dia de folga para ir ao velório da avó, que já morreu há 16 anos. Aí o camarada falando assim, meus sentimentos. Próximo. Todos eles exigem honestidade dos políticos. Olha para vocês observar. Responda as questões a seguir. As situações retratadas nos 3 primeiros quadrinhos são diferentes, mas têm algo em comum. O que elas têm em comum, pessoal? Nas 3 cenas, as personagens estão agindo de forma desonesta, tentando enganar o próximo, né? Mentindo. As situações apresentadas nos 3 primeiros quadrinhos revelam o quê? Que característica? A desonestidade. O último quadrinho revela uma moral. Qual que é o ensinamento transmitido por ela? Que não podemos esperar a honestidade dos políticos se somos desonestos. Devemos tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Circule as preposições. Disse ao filho que voltaria cedo. No caso aí, eu coloquei em vermelho, pessoal. Se vocês copiarem a frase, é só você circular igual. Ou então destacar igual eu fiz. Pediu um dia de folga para ir ao velório da avó. Todos eles exigem honestidade dos. Na tirinha, aparece a preposição de, que pode ser usada com diferentes sentidos. Então, vamos analisar cada uma e indicar o que representa. Esse livro é da escola, indica posse. Você está tremendo de frio, causa. Vamos falar de você, é o assunto. Ele apanhou de cinto, é o instrumento. Não me olhe de cara feia, é o modo. Comprei um chapéu de palha, é a matéria. Ela chegou de São Paulo, é o lugar. Nunca viajei de avião, é o meio. Nós temos aí outra tirinha a ser trabalhada. Temos aí um casal, né, de idosos. No primeiro quadrinho, percebemos que ele está escrevendo. Quando se tem lá o recadinho, está escrito, gravei seu nome no meu marca-passo. Você ficará para sempre no meu coração.
Lembrando que marca-passo é um aparelhinho que é colocado no coração quando ele está doente, né? Quando ele precisa de ajuda de um meio eletrônico para funcionar. No caso, esse senhorzinho está bem romântico. Ele falou que escreveu o nome dessa senhora no marca-passo dele para ficar gravado. Aí a senhora leu, analisou e ele ficou todo empolgado, né? Quando observou que ela respondeu em troca, ela deu foi um cartão para ele do psiquiatra. Sacanagem, hein? Temos aí a perguntinha. O homem entrega uma declaração de amor à mulher no quinto e no sexto quadrinho. Se mostra feliz por receber um bilhete, mas no sétimo quadrinho aparece decepcionado. E no último, descobrimos o porquê. Por que ele ficou triste? Porque não era uma carta dela, né? Era o cartão de um psiquiatra. Por que você acha que a mulher teve essa atitude? Pessoal, é pessoal, só que a sugestão, porque não estava acostumada a receber elogios e gestos românticos, que às vezes tem pessoas que não estão tão acostumadas com, né, com essa leveza, com esse romantismo e acaba tendo uma atitude dessa. Você concorda com a atitude da mulher? É pessoal, ok? Então a sugestão, não, porque um elogio é sempre bem-vindo. Quem não gosta de receber um elogio, né, gente? Uma declaração. Hoje é tão importante você demonstrar que gosta, que ama, que a pessoa é valorizada. Hoje em dia, amor, assim como violência gera violência, amor gera amor. Então, eu acho que eu não concordei com a atitude dela. Releia o bilhete do segundo quadrinho. Gravei seu nome no meu marca-passo. Você fica para sempre em meu coração. Há 3 preposições. Então, a primeira é o nó, a segunda é o pra e a terceira é o em. A preposição usada na primeira frase indica no meu marca-passo, o lugar. E a última, em meu coração, também está indicando lugar. Próxima. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, indicando o sentido das conjunções. Então, vamos lá. Primeiro, causa. Assustou-se com o trovão. É a causa com que assustou. O 2, chegou com a prima na festa, é a companhia. Cortou-se com a faca, é o instrumento. Por isso que tem o 3 lá. Matéria, fiz a torta com biscoito. Modo, dirija com cuidado. E oposição, o Flamengo jogou com o Fluminense e perdeu. Então, é só vocês escreverem tudo bonitinho aí, com a sequência correta, beleza? Temos outra tirinha. É uma honra recebê-lo para o café da manhã, senhor. Obrigado. Esses ovos estão frescos? Claro, senhor, nós recebemos um novo carregamento todo mês. Observe a expressão facial de Cuca. O que ele demonstra ao general? Ao sorrir, o cozinheiro demonstra ao general satisfação em servi-lo. O cozinheiro Cuca está servindo seu superior. Qual pronome de tratamento indica essa relação? O pronome senhor, né? Respeito. Qual é o tipo de linguagem utilizado pelo cozinheiro? Linguagem formal. Por que esse tipo de linguagem foi empregada por Cuca? Cuca usa um tratamento formal para dirigir seu general, de modo a indicar que respeita as relações de poder, né? Temos outra tirinha. Olha, Zé. Precisa de funcionário com transporte próprio. Deixa de besteira, mulher. Desde quando eu tenho transporte? Ora, e para que serve o burro? Para ficar aí tomando café e assistindo TV o dia todo, é? Olha o burrinho lá mesmo assistindo, hein, gente? Que situação é retratada na tirinha? A mulher ajuda o marido a encontrar emprego procurando vagas no caderno de classificados de um jornal. Por que o marido não se interessa pela vaga que a mulher selecionou no jornal?
porque a vaga pede funcionário com transporte próprio e, segundo o marido, ele não tem. Qual é o sujeito da oração? Roça precisa de funcionário com transporte próprio. Qual que é o sujeito? Sujeito simples, roça. Transforme o sujeito em indeterminado, tá? Então, vamos lá. Em vez de ser sujeito simples igual está lá, vamos transformá-lo em indeterminado. Precisa-se de funcionário com transporte próprio. Eliminou-se o sujeito roça e utilizou-se o si, o pronome si, né? Como índice de indeterminação do sujeito com o verbo intransitivo indireto, precisar. Atividade 4. Leia o texto 1. O alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis por volta de 1450. Essa máquina tornou-se possível imprimir textos muito mais rápido que antes. Assim, começaram a ser produzidos livros em larga escala e também jornais diários. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi um exemplar da Bíblia. Aí nós temos aí o texto, né? O livro Frei Beto, Louvo Encantador, objeto criador por Gutenberg, que por um tapete mágico nos faz viajar por sonhos, mentes, países e utopia. No caso, é só vocês pausarem o vídeo para fazer a leitura adequada, pessoal, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Ok? Depois da leitura, no texto 1, o personagem se apresenta e descreve a si mesmo. Quem é esse personagem? O livro. Releia o primeiro e o segundo parágrafos. Quando diz que é imune a vírus, a quem o livro está se comparando? Ao computador. Releia um trecho do segundo parágrafo. Se algo em mim o leitor não entende, há um similar que explica todos os meus vocábulos. Diante desse contexto, esse similar que o narrador se refere é quem? O dicionário. Logo abaixo do título, uma pequena introdução menciona o nome de Gutenberg e compara o livro a um tapete mágico. Com base no texto 1, por que o livro foi comparado a um tapete mágico? Porque faz viajar por sonhos. A que o livro está se referindo quando afirma hoje existo até como matéria virtual? A internet. Em 100 mil a humanidade teria perdido a memória e possivelmente não ficaria sabendo que Deus se revelou a ela. A que palavra mencionada anteriormente, o pronome destacado se refere? Esse ela está falando de quem? Da humanidade. Temos aí a leitura de um conto. Esse, como é menor, vou fazer a leitura com vocês. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com sua vida e deixe a dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então, os vestidos enfeites de nossa ama, quem é que as cose, senão eu? Você. Esta agora é melhor. Você é que as cose. Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que o coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas o que vale isso? Eu que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo o que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro. É eu que prendo. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa que tinha a modista ao pé de cima para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma outra ia andando orgulhosa pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira. Ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor poética. E dizia a agulha: então, a senhora Linha ainda teima no que diz há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo?
Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está para ouvir loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era todo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. Enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado o outro, arregaçava daqui ou ali, alisando, abotoando, acochetando a linha para mofar de agulha, perguntou: Ora, agora diga-me quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém, onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça: Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Texto extraído do livro Para Gostar de Ler. Pessoal, então acabamos de ouvir um conto, né? Que trata-se aí de uma situação competitiva entre, no caso, os objetos, né? A linha e a agulha, onde uma, né, quer ser melhor que a outra, onde uma acha que o trabalho é mais importante do que o do outro. Mas, na verdade, o que podemos compreender da história e levar para a nossa vida é a questão de valorizarmos e sabermos que sempre a gente depende do outro e sempre a gente tem que se unir, né? Porque o trabalho de cada um é importante para um grupo. O que é um apólogo? Porque o texto, o conto, chama-se Um Apólogo, de Machado de Assis. O que seria apólogo? Apólogo é parecido com a fábula, só que o apólogo é a narrativa que busca ilustrar lições de sabedoria ou ética através do uso de animais ou seres inanimados, no caso aí a agulha e a linha, em situações reais. E sobre se você conhece outro apólogo, aí a resposta é pessoal. A letra B, relacione as colunas usando o dicionário. Era só vocês observarem. Subalterno significa o quê? Aí vocês irão copiar e colocar a sequência certa. Subalterno é subordinado, obscuro é o sombrio, ínfimo é muito pequeno, coser, a letra D, né? É costurar. A letra E, galgo, é cão, melancolia, abatimento, tristeza, altiva significa orgulhoso, batedores, no caso, significa aqueles que abrem caminho, e ordinária, uma qualidade média ou inferior. Era uma vez pode ser substituída por qual expressão de semelhante significado? Normalmente, que tipo de narrativa se inicia com essa expressão? Pode ser substituída por um dia, né? Era uma vez, ou em um dia ensolarado, ou em um dia. E geralmente é expressa em contos. A expressão agulha não tem cabeça, na linguagem conotativa, pode ser entendida como não tem juízo. De acordo com o texto, que significa dar feição aos babados. Quer dizer, dar crédito às fofocas. Qual o tema discutido no texto? Orgulho, vaidade, egoísmo e prepotência. Depois de reler,
Que tipo de narrador o texto apresenta, pessoal? Então, o narrador é personagem. Ao mesmo tempo que ele narra o texto, ele também é um personagem. Onde que se passou a história? Durante o dia, os personagens são a agulha, a linha e o alfinete, que aparece no final. E o espaço onde aconteceu a história foi na casa da baronesa. Foi utilizado o discurso direto? Sim. Comprove. Então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Então, esse aí é um discurso direto, né? Falou diretamente aí com a linha, a agulha falou diretamente com a linha. De acordo com o texto, quem era orgulhosa? E por que era? Era a linha, porque ela é quem estava no vestido da baronesa, que iria passear. Silenciosa e altiva são qualidades atribuídas a quem? A linha. Há no texto uso de vocativo? Sim. Comprove sua resposta com um trecho do texto. Sim. Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e é ela que vai gozar da vida, enquanto aí fica na caixinha de costura. Retire do texto a onomatopeia utilizada pelo autor e diga que ela está representando. No caso aí, é o plique, 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 né? Que é o som escrito da agulha no pano. Identifique a personagem que julga o trabalho importante, pois é nele que está o sentido da sua vida. Quem que é? A agulha. A personagem cujo interesse é o resultado do trabalho, os elogios, a festa, o glamour. A linha. O personagem que se autoafirma inteligente, o alfinete. No caso aí, pessoal, nós podemos compreender desse apólogo, desse conto, que nós somos assim, né? Como a agulha e a linha, vivemos em um mundo competitivo, mas não podemos esquecer que precisamos sempre uns dos outros para fortalecer um grupo. Você acha que a linha e a agulha não precisam conviver em equipe para fazer um trabalho completo? Um depende do outro, não é, pessoal? E assim é nós, né? No caso da letra M, perguntou quem de fato é possuidor do fazer que comanda o processo de produção. É a costureira. Então, cada um com o seu papel. E logo na letra N pergunta, né, quais são os traços comuns entre os personagens. Eu coloquei como sugestão que ambos, né, todos eles cumprem seu papel, cada um na sua função. Quanto ao professor de melancolia, podemos concluir que estava sempre se dando mal, que era frequentemente passado para trás e sentia-se injustiçado. Linha e agulha eram semelhantes porque eram orgulhosas e vaidosas. O que você acha que significa servir de agulha para muita linha ordinária? Uma sugestão, pessoal. A expressão pode retratar a forma de pensar de alguém que está se sentindo injustiçado por trabalhar muito e não ser reconhecido, ficando os méritos para alguém que, infelizmente, não merece. Então, pessoal, finalizamos aí mais um PET com a nossa semana 4. Parabéns a todos que estão se esforçando e concretizando todas as atividades. Vocês estão de parabéns. Espero ter contribuído. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem.